Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Deus Contigo, de Clayton Levy. Conflito. Conflito gera inquietação. Inquietação promove a busca. Busca conduz ao caminho. Caminho leva ao autoconhecimento. E autoconhecimento é a chave para a superação do conflito. Seja qual for a crise, não fujas de ti mesmo. No conflito que te visita, poderá estar a um passo do inevitável encontro contigo mesmo. Dúvida e certeza. No trânsito terreno, muitas vezes será visitado pela dúvida. Que modelo seguir? Que caminho escolher? Que conduta adotar? Tudo isso é natural e compreensível. Não te esqueças, porém, de que há uma certeza imutável. A verdadeira paz e a realização verdadeira somente nascem da consciência pacificada. Aprende, pois, a ouvir o Deus interno a fim de consolidares tuas escolhas no clima da segurança desejável. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles irmãos que estão pela primeira vez na nossa casa, nós agradecemos e sintam todos abraçados pelo nosso Pai Maior. Então, nesse momento, vamos nos cativar, levar o nosso pensamento a Deus, sentir esse calor humano que está rondando esta casa nesse momento, que é a energia do nosso Pai.
tocando nossos corações, para nós seguirmos sempre adiante, com uma prece que o nosso Pai sempre nos traz de coração. Então levamos nosso pensamento a Deus, agradecendo nesse momento pelo nosso Pai maior, por nós estarmos aqui presentes nesta casa, por todos necessitados neste momento, Senhor. Olhamos por todos fadigados, jogados nas sarjetas, necessitando de um calor humano do nosso Mestre Jesus, para se sentir cada vez mais abraçados. E agora, com esse calor humano de novo do nosso Mestre Jesus, vamos agradecer e pedir: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, a nossa dívida. Não nos deixe cair nas tentações do dia a dia. Livre-nos de todos os mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Obrigado, meus irmãos. Com essa oração, vamos dar início à palestra da noite de hoje. Que assim seja. Hoje vamos ter a nossa mãezinha, a nossa tudo, né? Que Deus abençoe. Está na hora certa e no lugar certo, né? Assim sempre, né? Que assim seja. Obrigado, filho. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. E recebam todos mais uma vez o nosso abraço fraterno. Eu meio atropeladinha, mas o horário está dentro do horário, tá? Eu vou ler a mensagem da noite e que Jesus nos ilumine, né? Todo mundo bem, então, né? Bem, amai os vossos inimigos. Amar aqueles que nós já amamos é fácil, né? Mas aqueles que às vezes complicam a nossa vida, assim, é mais difícil, mas nós podemos, sim, dar um jeitinho para conviver bem com todos, porque somos todos irmãos a caminho da luz. E ninguém, na verdade, somos melhor do que ninguém. Caminhamos junto, na mesma direção. Vamos ler agora o que eu tenho aqui. Se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistir ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo, e vos tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e nada negueis àquele que deseja que lhe empresteis. Mateus, versículo 38, 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questões de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. A orgulhoso
essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto em que se vingar, e isto sempre pela razão que o impede de ver a lei do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra. Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho. Se ele for motivo de escândalo, observada literalmente, seria condenar toda repreensão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se colocando um freio às agressões. Logo, todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao dizer para oferecer uma face, quando a outra for batida, é dizer de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune. É a única que nos pode dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Que Jesus nos abençoe a todos. A garganta está um pouquinho seca. Bem, vamos conversar um pouquinho, né? Porque não é palestra, é exposição doutrinária, mas do jeitinho da gente, né? Cada um tem o seu jeito, o meu é esse, coração falar. Pois é, abençoado de Deus. Aqui, quando Jesus disse que dê a outra face, né? Que dê a face direita, quando ele bater à direita, oferecer ele também à esquerda. Isso não quer dizer que nós vamos chegar para alguém que nos bate ou diz uma ofensa, nós vamos dizer, continua batendo ou continua me ofendendo. Não é dessa forma que Jesus fala conosco. É nós saber, entender que aquela pessoa é uma alma doente. Talvez alguém doente ali precisando de ajuda, de entendimento, de compaixão, de misericórdia. E que nós precisamos usar da nossa paciência, tolerância, humildade, porque é ali que nós vamos deixar sobressair o orgulho ou não. Ou o orgulho vem à tona e nós queremos rebater, ofender também. E daí nós não somos melhores do que eles, e sim, temos, na verdade, sendo pior do que eles. Porque eles, por uma questão de momento, de raiva, seja o que for, e soltam palavra, ofensa, e não sabe nem o que estão dizendo. Mas quando a gente revida, muitas vezes já tem tempo para pensar se revida ou não. Então nós estamos nos colocando no mesmo patamar daquela pessoa. Não somos melhores do que eles. Nós temos que saber lidar com as situações do nosso dia a dia, aonde nós estiver, porque problemas aparecem para todos, situações às vezes constrangedoras acontecem no meio onde estamos, é no trabalho, é no trânsito, seja onde for, na família. E nós não podemos reagir de maneira negativa. Claro que não é aceitar,
as coisas erradas. Nós temos que ter o discernimento, a razão dentro de uma razão. Mas não é porque nós temos a razão que a gente vai querer dar de frente, bater de frente. Tem meios para como lidar com a situação. Porque aquela pessoa deve estar passando por momentos que a gente, de repente, saiu de casa com um problema. Lá na rua encontra alguém assim, a pessoa vai conversar, ele não entende, sai com alguma coisa errada também, na hora errada, palavras erradas. Depois de dita, acabou. E a outra pessoa se sente ofendida. Não para pensar, não dá tempo de refletir, porque está acostumado já na hora bater de frente. Porque sempre algum quer ter razão. E nessas horas não existe silêncio, é a humildade, é a coragem de calar. Gente, tinha muita paciência com as pessoas. Falava pouco, quando falava, era as coisas certas. E quando achava que não devia falar, ficava quieto. Então ele encontrou alguém, e com essa conversa, tudo bem, mas na hora de se despedir, ele estendeu a mão para cumprimentar essa pessoa. E a pessoa não estendeu a mão, escondeu a mão. Então, foi um gesto de orgulho do outro, e o que estendeu a mão, a humildade. Bem ao contrário um do outro, a humildade. E essa pessoa contou no Evangelho no Lar da família o que tinha acontecido naqueles dias, naquela semana, fazia uns 12 dias que tinha acontecido esse fato. Mas ele contou como exemplo, deixou como exemplo, falou durante ali, por causa do Evangelho, deve ter caído mais ou menos um assunto parecido, e ele então comentou esse assunto, mas para deixar um alerta, e dizendo assim, se fosse outro tempo, talvez, quando não era espírita, mas ele já era de uma índole boa, mas mesmo assim, se fosse outro tempo, quem sabe eu ia reagir diferente. Ia ser do mesmo jeito dele, ia ser pior, quem sabe, não sei. Mas eu estendi a mão, ele não estendeu. Ele disse, eu não revidei, não falei nada, não disse nada, simplesmente aceitei, numa boa. E daí ele fala para todo mundo, nunca se esqueçam dessa lição que eu estou dando para vocês, esse exemplo. Porque quem saiu ganhando fui eu. Porque eu podia ter arrumado uma encrenca. E às vezes arrumo um problema, um sério problema para a família. Nos dias seguintes, vidouros. E ali, morreu ali. Mas ele falou assim com uma emoção muito grande. A gente sentiu a emoção enquanto estava falando, mas sem sentimento de raiva, de mágoa, nada. Só dando como exemplo como se sair em certas situações para evitar coisas maiores, piores. E foi bom para ele agir dessa forma, deixando esse exemplo, porque alguns dias, menos de uns 4, 5 dias, ele partiu, desencarnou. Então não levou isso com ele, não deixou inimigo. Nessa hora, ele partiu tranquilo, porque ele fez a parte dele. Ele não se sujeitou a estar no mesmo nível do outro, não por orgulho, mas por humildade, com humildade. Então, eu estou falando isso porque aqui o Evangelho fecha bem, a mensagem de hoje fecha bem com essa situação, com esse momento, e que marcou bastante na vida de muitas pessoas, porque foi um grande exemplo que deixou e teve coragem de falar, e foi muito bom ter falado, porque ele ia partir e ninguém ia saber dessa história, ninguém ia saber. Naquela hora do Evangelho ele falou. Então, meus irmãos, nós só temos a ganhar quando nós evitamos complicar a vida das pessoas e as nossas vidas. É muito fácil revidar, é muito mais fácil eu dar o troco, vamos dizer assim, né? Difícil é a gente matar o orgulho dentro de nós. Difícil é se fazer humilde diante de situações que exigem talvez uma atitude não tão cristã, porque tem pessoas que não conseguem agir dessa maneira cristã.
age de acordo como está aqui no Evangelho, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio pedindo para amar os inimigos. Ele não pede para que a gente ponha na mesa o inimigo da gente, que tenha o mesmo amor, o mesmo carinho pelas pessoas, que nós temos afinidade para com aquela pessoa, porque a gente vai estar sempre com o pé na frente e atrás em relação àquela pessoa. Mas não desejar o mal, desejar todo o bem possível. Se aparecer a ocasião de estender a mão, estenda. É a hora que Jesus disse, se te pede a túnica, dê a capa também. Se te convida para caminhar 1000 passos, caminha 2000. É a hora que é o momento que fala, bateu na direita, dê à esquerda. Não é para bater. São esses exemplos, essa atitude que nós devemos tomar como cristãos, verdadeiros cristãos, e não pensar mal, desejar mal, rogar praga. Tem pessoa que não sabe se controlar, pode até não falar, mas lá dentro está desejando mal, está rogando uma praga, não age como cristão, um verdadeiro cristão. Como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Sabendo que não é tão fácil, né? Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Mas a nossa própria caminhada no meio da família, onde estamos, que é uma abençoada escola, é ali que a gente aprende todas essas coisas. Não é nem numa sala de aula, é dentro de casa mesmo, no reduto doméstico, no trabalho, que a gente completa o nosso estudo, a vida, nos ensina aquilo que não aprendemos quando estava estudando, caderno debaixo do braço. Mas se nós seguimos o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, nem precisava de estudo, porque todo mundo ia se amar, ia se ajudar, ia compreender um e o outro, com estudo, sem estudo. Porque aquele que tem mais estudo, tem mais sabedoria, mais entendimento, ele saberia descer até os menos favorecidos. Porque os menos favorecidos, aqueles simples, eles não têm condições talvez de chegar à altura daqueles que têm a palavra correta, certa, a maneira de falar de uma maneira mais dentro do estudo. Eles às vezes não têm como chegar a entender esses diálogos de entendidos, mas palavras simples, os que estão mais acima podem descer para acompanhar aqueles, porque também já foram como eles. É só nós deixar o coração falar a linguagem do amor. É só a gente saber pedir desculpa, pedir perdão, perdoar. Um dia, alguém se sentiu ferido. Família, filhos, muito filho, né? Sempre no meio, assim, de vez em quando, família tem problemas, natural, não seria anormal não ter problema. Daí eu acho que a gente estaria omitindo. E então houve, assim, um momento de ofensa, de palavras pesadas, e mais que não foi levado a sério, porque a gente que procura amar sempre até doer. Essas palavras, essas coisas não nos judeia, não nos magoa, porque é como Deus conosco. Ele nos perdoa? Não, porque Ele nos ama. Nada que nós vai fazer que Deus tenha raiva de nós, que vai querer nos castigar. Ele nos ama do jeito que nós somos. Só ama. Então, quando a gente aprender, pelo menos um pouco, a amar mais do que criticar mais, a gente está no caminho certo. Então, essa pessoa falou algumas coisas pesadas, muito tempo atrás. Aconteceu comigo mesmo. Estou dando um exemplo, que eu não gosto de falar com as coisas que acontecem com as pessoas, sim, porque eu sei como é que foi. Eu saí correndo pela porta da frente e disse, eu te perdoo, abracei,
A pessoa saiu chorando, de noite, quando chegou do serviço, veio lá me abraçar onde eu estava, pedir desculpa. Que ela entendeu que ela agiu mal, a maneira como falou. Mas eu poderia revidar, fazer outra coisa, dizer umas barbaridades ali, ia para o serviço com a cabeça cheia. Mas eu queria que antes saísse do portão, que entendesse que eu entendi. Que eu não ia levar a mal, não ia levar a sério, já tinha esquecido. Porque a cada um que passou pela minha vida, e que eu passei pela vida de alguém, e que um dia teve alguma coisa ruim, pensamento ruim para mim, que não me entendeu, não são meus inimigos, eu não coloco como inimigo, porque é normal ter esse pensamento, mas eu peço para Deus, muitas vezes eu pego assim o celular, está cheio de mensagem, aquelas coisas, mas nunca veio nada que desabonasse alguma coisa da minha pessoa. Mas faz muito tempo que a gente tem esse diálogo com as pessoas, conversa, que esse telefone para mim, fala muito comigo. Então eu coloco em cima do Evangelho, da Bíblia, a sala de oração, e digo assim, Senhor, ó, tudo aqui para te cuidar deles. Todos eles nas tuas mãos. Ajuda eles na necessidade deles. Mesmo para aqueles que talvez, que eu não sei, mas talvez tiveram um mau pensamento, alguma coisa comigo, eu te peço em dobro para eles. É isso que eu quero, Jesus. Luz, muita luz para eles. Eu faço isso porque a gente só tem a ganhar, porque vai limpando o coração, vai tirando os lixos de dentro da mente da gente, da memória, do coração. É lixo. Ele vai acumulando. E a memória vai absorvendo isso aí, vai ficando. Então nós temos que mudar a maneira de pensar, a maneira de falar. Porque colocar pensamentos bons na mente, a gente vai eliminando as coisas ruins. Porque a mente da gente reage. Nossa memória é um computador. Então vamos tirar as coisas ruins da cabeça, da mente e botar só coisas boas. Porque, como disse Jesus, a cada dia já basta os seus males. Por que nós vamos acrescentar mais? Chega já o que acontece, a revelia de nossa vontade, que nem sempre nós não entendemos, mas acontece. Tudo existe um porquê. Se fomos culpados ou não, se nós poderíamos ter evitado isso aí, aquela situação. Então, não vamos acumular na nossa memória, em nossos corações, sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que nos convida a dar a face esquerda também, quando bater na nossa direita. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser conivente com as coisas erradas. Até podemos conversar com a pessoa, como disse Jesus, a sós, falar da situação que está acontecendo, mas diálogo, não discussão, porque discussão não leva a nada. Mas o diálogo sadio leva a esclarecimento, a se libertar de tantas coisas que às vezes nos aprisionam, gatilhos que nós temos dentro de nós, qualquer coisinha já explode. Nós temos que trabalhar isso em nós. Está na hora de nós crescermos um pouquinho mais espiritualmente. Os tesouros espirituais, tudo isso vai ficar, nós vamos levar a nossa bagagem aqui na palma das nossas mãos, nas conchas das mãos, mas só aquilo que de bom que nós vamos fazer. Que vai interessar, que interessam os tesouros espirituais. Não devemos levar nas conchas das nossas mãos as coisas negativas, as coisas ruins. Já basta aquelas que acontecem por si só no nosso dia a dia, porque somos humanos, sujeitos a erros, mas não estamos mais no tempo de Moisés, do olho por olho e dente por dente. É amar uns aos outros como Jesus nos amou, como Ele pede que nós amemos. Não precisamos ter raiva das pessoas, temos que ter compaixão, misericórdia. As pessoas são todos irmãos, ninguém é igual, somos espíritos individuais, eternos, jamais morreremos, estamos todos caminhando para a luz. Então vamos nos preparando, passo a passo, sem atropelo, sem exigir muito da vida. Vamos procurar ser felizes a cada dia, como ele acontece, viver ele da maneira como ele acontece, aceitando, mas ainda luta, trabalhando, fazendo tudo possível para se melhorar
e melhorar a tudo e a toda a nossa volta. Isso não quer dizer que devemos ficar de braço cruzado. Lutemos, que a gente, quando luta, a gente tem a vitória. E é muito bom, porque a gente se sente bem, coração bem, fica mais leve. O problema acontece lá fora, dentro do lar, no trabalho. Mas a gente não se sente assim invadido o nosso ser imortal. Porque nós já não admitimos mais, nós já não queremos mais parte da nossa vida. Quando alguém estiver falando mal de outra pessoa, não alimente esse mal. Mostre as qualidades boas daquela pessoa. Porque nem todo mundo é mal de todo, nem bom de todo. Nós também já erramos tanto, ainda continuamos errando. Mas vamos nos melhorando, sim. Porque estamos aqui para isso. Procuramos, então, acima de tudo, entender nós, a minha essência. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim de onde? Eu vou para onde? Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando alguém não quiser estender as mãos para vocês, não se preocupem. Nós não estamos sozinhos. A gente faz a nossa parte. Tudo na mão de Deus. Porque nada escapa a Deus. Porque amanhã mesmo nós podemos fechar os nossos olhos para o mundo físico, ou no momento, que estejamos em paz, que estejamos tranquilos, harmonizados, mesmo em meio às lutas do dia a dia, que não é a maravilha, a gente sabe que tem os problemas, que é normal, temos que lutar, tem que dar um jeito, tem que solucionar problemas, mas não é o bicho de sete cabeças, como se diz, não é uma tempestade no copo d'água que se faz. Está na hora de nós entender melhor que, por algum motivo, nós estamos passando por certas situações. E que a tristeza de hoje, a dor de hoje, amanhã será a nossa alegria, motivo de alegria. A nossa dor de hoje, amanhã vai nos fazer sorrir. Que nós vamos entender, nós como espíritas, aqueles que se dizem espíritos, já com pouco esclarecimento, sabemos que existe uma causa, que existe a ação, a reação das nossas ações, seja dessa existência ou de outra existência. Que ninguém sofre de graça. Por um motivo, algum motivo, nós passamos os nossos momentos difíceis, mas com serenidade, confiante, entendendo que fizemos por merecer. Só que eu não vou ficar aqui chorando, nem esperando, porque eu tenho que pagar. Ninguém paga nada. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Nós temos uma escola. Nós estamos preparando para seguir adiante. Não é pagando. É resgatando, sim. Mas com amor, com alegria. Fazer de sofrimento, entender que aquilo ali é para o nosso bem. Nós vamos sair daqui depois melhores, depois que chegamos. E que Jesus está sempre presente em nossas vidas. Se nós seguirmos as mensagens de Jesus, a palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, nós vamos nos sentir melhor, nós vamos nos sentir fortalecidos. Não digo para ficar com o Evangelho dia e noite, orando, rezando, lendo. Lê um pedacinho e medita. Não deixe ele esquecido da prateleira, na cabeceira da cama, qualquer lugar. Olha ele, abre, lê um pedacinho e medita. Tem esclarecimento aqui do Espírito de Luz, que esclareceram as palavras de Jesus. Nós não temos mais como nos equivocar, de dizer, não sabia, não sei. O Evangelho de Jesus explica tudo, sim, de uma maneira simples, que todos entendem. E existe estudo também, não tem coisa melhor do que estudar a doutrina dos Espíritos. Ela nos abre os horizontes. Nós nos libertamos de tantas coisas através do estudo. Nós vamos aprender porque teu olho te fez ficar cego. Vamos entender a opção de coisa, porque eu vim sem braço.
Porque a gente veja tantas pessoas sem braços, sem pernas, sem nada. Não precisamos ter aquela piedade, aquela coisa assim. Ele está ali, vamos rezar para que Deus dê força e coragem para aquela pessoa, para suportar com paciência, resignação. Porque escolheu essa situação de quando veio de lá para cá. Aceitou. Então nós podemos ajudar um outro, orar um pelo outro, pedir ajuda para Deus por todos. A compaixão, a misericórdia, a gente sente, ela flui para com todos. E Deus sabe, a gente joga no espaço, no cosmos, os nossos bons pensamentos em relação àquelas pessoas que estão sofrendo. E eles recebem, porque a espiritualidade amiga dá um jeito, não se perde nenhuma oração, nenhuma palavra, quando é feita de coração. Como também não se perde nenhuma lágrima daqueles que sofrem, porque o anjo da consolação está ali do lado, quando sofre com paciência, resignação, lutando para melhorar, se melhorar e através da dor, saber que está crescendo espiritualmente. Não blasfemar, não se desesperar, se amar sempre. Que quem se ama, ama tudo e a todos, independente do que esteja sofrendo. A gente, assim, temos que lutar para nós sairmos daqui melhor de quando chegamos. Não desanime, não se entregue, lutem, olhem para frente, para o alto. Não estamos sozinhos, Deus é Pai. Todos nós estamos caminhando em direção à luz. Ninguém vai ficar para trás. A passos lentos, se arrastando ou não, mas vamos caminhando na mesma direção. Para isso nós viemos. A reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá de nós nos transformar, porque é uma escola, essa vida aqui é uma escola. Não vamos perder tempo, vamos aproveitar essa escola, esse tempo que Deus nos dá, que amanhã talvez não dá mais tempo. Mas vamos seguir com o nosso coração